Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Então... Jânio, vamos começar falando depois desse feriado, muito descanso, mas hoje Brasília pode pegar fogo, né? A gente tem aí alguns assuntos. A situação que o PSOL deve pedir para que o Conselho de Ética, né, apure, investigue essas denúncias contra Cunha. E o outro é que hoje também pode ter novidade do impeachment da presidente. E o PT já avisou que se Cunha realmente quiser comprar essa briga, são eles que vão comprar essa briga com Cunha. E aí, que situação é essa? Esse período aí, desses últimos 3 dias, né, com sábado, domingo e um feriado, foi um período de descanso para algumas pessoas, menos para a presidente e as pessoas ligadas à presidente e o presidente da Câmara dos Deputados, que fizeram uma série de reuniões. A presidente, reunião com ministros e com pessoas mais próximas para ver uma estratégia em relação a essa perspectiva de um pedido de impeachment ser aprovado. Além do impeachment, que ocorrendo o impeachment, teria um prazo aí para até o desfecho, que certamente, com a saída da presidenta, assumiria o vice-presidente Michel Temer. E tem também, em paralelo, o processo no TSE relativo às eleições, que, sendo anuladas, aí perderiam o mandato a presidente e o vice-presidente Michel Temer. São duas possibilidades. Uma com o vice assumindo, que seria o impeachment transcorrendo e tendo o desfecho da saída da presidente no Congresso, e o outro em relação ao TSE, que anulou algumas eleições aqui no Brasil, municipais e até estaduais, saindo os vencedores e, em alguns casos, assumindo a chapa perdedora até que uma nova reeleição fosse realizada, como, por exemplo, em Mossoró. Mas o desfecho, a tensão maior, é na Câmara dos Deputados. O PSOL entra hoje com um pedido na Comissão de Ética de procedimentos para investigar essas denúncias que escancararam, digamos assim, nesses últimos 3 dias também, em função de novos documentos ou até novas provas, digamos assim, de contas em bancos suíços ligadas a pessoas do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e uma movimentação que, em tese, chega ao deputado e, no mínimo, já comprovado, a esposa do deputado. Aí fica aquela situação de alianças entre as possíveis alianças para se conseguir uma maioria ou em defesa da permanência da presidente ou para se fazer o processo de impeachment. Oscilam aí alianças as mais, em termos de perspectiva, esdrúxulas. Inclusive, entre elas, não se descarta a possibilidade de uma aproximação de Cunha com o pessoal da presidente, em que se tentaria jogar para frente a situação dos dois. É muito triste a gente acompanhar uma situação dessa, porque enquanto a atenção e a energia das principais autoridades do país se voltam para essa ação de defesa individual até, o país continua avançando numa crise econômica, eu diria até numa crise social, porque em decorrência das dificuldades econômicas a gente já vê algumas mudanças sociais, principalmente aquelas pessoas que nesses últimos anos foram acostumadas ou se acostumaram com os projetos sociais do governo e que eles estão totalmente comprometidos. O Minha Casa Minha Vida, aquele de agitar a casa, o FIES, o Pronatec. É uma crise que começa a se agudizar porque está atingindo nesses últimos dias especialmente a classe média, aquela classe média que se sentiu em situação confortável nesses últimos anos e não se preparou para uma crise que abruptamente vai colocar centenas de milhares, milhões talvez, de brasileiros numa situação inclusive de desemprego. Aí o desemprego chegando não se sustenta nem lá nem lá. A crise se agudiza e ninguém sabe o que pode acontecer.